Fala rapaziada, sejam bem-vindos ao canal Eduardo da Gama, fazendo o pós-jogo do jogo Vasco da Gama 0, Internacional 1, final do jogo, 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, Vasco jogando em casa, mais um jogo apático. Rafael Paiva fez uma partida muito abaixo, o elenco é muito abaixo, mas acho que o elenco é abaixo, todo mundo já sabe. Mas o Vasco não tem uma jogada, o Vasco não consegue armar, o Vasco não consegue defender. Mais uma vez, é uma falha de jogadores individuais na defesa, vai afastar, a bola sobra no pé do jogador do Internacional. Muito difícil defender os jogadores que estão lá. Tem muita coisa errada nesse jogo, no estilo de jogo do Vasco. É só o cruzamento para a área e torcer para o Verratti cabecear e a gente conseguir fazer o gol. O Vasco não tem uma tática, não tem armação, um jogo completamente apático. O Vasco precisando do resultado depois que o Inter abriu 1-0. O Inter abriu o jogo, o Vasco teve chances claras e não conseguiu fazer o gol. Falta atividade pelas pontas, jogar pelas pontas e conseguir concluir as jogadas sem ser cruzar. Falta arriscar chutes de fora da área. Falta muita coisa para esse time do Vasco, não tem tática, não tem força de vontade. O time é apático, essa é a palavra. A palavra do jogo é Vasco apático. É inacreditável cada torcedor ter que tirar um tempo da sua vida para assistir um jogo como esse. As pessoas que foram, um dia chuvoso no Rio de Janeiro, muito difícil de chegar em São Januário, mas vão lá, apoiam e tem que lidar com esse tipo de jogo. O jogo onde que o Vasco foi completamente, não é amassado, mas assim, o adversário não sofreu na mão do Vasco. O Vasco vai a São Januário e não consegue fazer o time adversário sofrer, o que é tenebroso, porque a arma forte do Vasco é São Januário, não são seus jogadores. E mais uma vez, o Vasco vai a São Januário e sofre para ganhar. E isso não são só com os times do alto da tabela, não. Com os times abaixo da tabela que estão lá embaixo, o Vasco sofre para vencer em São Januário, mas vence. E agora, essa mística tá caindo porque os jogadores são muito fracos. Eles têm zero vontade de ganhar. É nítido neles que eles, assim, às vezes eles se esforçam, mas não tem como. Até os jogadores que são diferentes, como o Coutinho e o Paê, não conseguem. Não conseguem. Então, assim, hoje o Vasco tem 30 minutos de jogo para tirar de bom. De resto, completamente internacional. É difícil fazer uma avaliação num jogo como esse, porque é um jogo que dentro de casa, se o Vasco vencesse, as chances de ir para a Libertadores eram muito grandes. Agora vai ter aquele aperta dali, aperta de lá. O próximo jogo é contra o Corinthians, um jogo extremamente difícil. Tem muita coisa envolvendo esse jogo. As falas do Ramon Dias. Espero muita vontade dos jogadores em campo, porque muitos dos jogadores que vão estar em campo são ex-jogadores do Ramon Dias. E o Ramon Dias fez uma ofensa à instituição Vasco da Gama. Muitas pessoas defenderam o Vasco, muitos jornalistas, porque não se compara tamanho e também porque o Vasco abriu as portas para o Ramon Dias aqui no Vasco quando ele não tinha opções, estava sem emprego. O Vasco abriu, deu uma oportunidade para ele e a mesma coisa que ele fez com o Vasco ele está fazendo para o Corinthians. E eu tenho certeza que se ele for a outra equipe, ele vai falar as mesmas coisas que ele falou contra o Corinthians. Por exemplo, exaltou o Corinthians e rebaixou o Vasco. Se ele for a outra equipe, vamos supor, ele também vai exaltar a equipe que ele está e rebaixar o Corinthians porque ele é um treinador oportunista. Fora isso, as avaliações do jogo são essas. Agora o Vasco tem alguns jogos importantes, né? Pega o Corinthians fora, tem jogo contra o Atlético Goianiense, Cuiabá e Atlético Mineiro. Partidas importantíssimas para o resto da temporada, porque esses pontos podem fazer diferença para a gente brigar na Libertadores. Acho o jogo contra o Corinthians extremamente difícil. Por mais que o Corinthians não conte com seus principais jogadores de ataque, que são eles, o Depay e o Yuri Alberto, que fazem uma excelente temporada. O Yuri Alberto faz uma excelente temporada, é um jogador que tem seus problemas, mas faz uma boa temporada. O Depay dispensa comentários. Teremos um ataque que será a lei do ex do Vasco, né? Provavelmente ele vai jogar com Pedro Raul e Thales Magno, então ainda tem isso para ajudar a gente. Paiva precisa até domingo rever muitos conceitos que ele tem na cabeça dele, porque o Vasco precisa se reorganizar. Reorganizar, que eu digo, tentar treinar algumas táticas diferentes do que só cruzar, tentar se postar defensivamente melhor, trabalhar melhor as jogadas e, assim, tentar toques de meio campo para tentar 1-2, alguma coisa assim, porque tá difícil assistir esse Vasco da Gama jogar. Os pontos que a gente viu o Paiva trazer pro Vasco daquelas formas que você não sabe assim, cara, como é que o Vasco conseguiu
essa mística não funciona para sempre. Precisa ter trabalho para a gente conseguir pontuar. E isso não está acontecendo no Vasco da Gama. Eu espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, me segue. Se você gostou desse tipo de vídeo, gostou da volta do canal, eu agradeço demais a sua participação. Um abraço.